Questão número 8. No ano passado, a festa da freguesia teve a duração de 14 dias consecutivos, correspondendo a 2 semanas completas. A festa começou no domingo, dia 7, e terminou no sábado, dia 20. Na tabela 4 apresentam-se os dados das temperaturas T mínima e máxima em graus Celsius e da precipitação acumulada diária P em milímetros para cada dia da primeira semana da festa. 8.1. Em qual das opções seguintes está representado para a primeira semana o gráfico de variação da temperatura máxima relativamente ao dia anterior? Então, o que eu fiz aqui foi fazer uma pequena tabela apenas com as temperaturas máximas e agora vou fazer os cálculos para ir buscar a variação de um dia para o outro. Ora, no domingo, em relação ao dia anterior, como nós não temos nenhum dado, não vou colocar absolutamente nada. E agora vou fazer do domingo para segunda-feira, de 26 graus Celsius passou para 23 e, portanto, diminuiu 3. 23 para 28 aumentou 5 graus Celsius, de 28 para 29 aumentou 1. 29 para 29 manteve-se, portanto a variação foi 0, de 29 para 28 menos 1 e de 28 para 26 menos 2 graus Celsius. O que significa que na prática o nosso gráfico tem que ser qualquer coisa como isto. Portanto, a primeira coluna vai começar aqui com a segunda-feira, que vai ser qualquer coisa como aqui menos 3, depois mais 5 para a terça-feira, depois mais 1, 0, menos 1 e depois menos 2. Onde é que nós temos um gráfico muito parecido com este? É a opção D. E pronto, esta já está respondida. 8.2. Associa cada conjunto de dados apresentados na coluna 1 e registados na tabela 4 as afirmações da coluna 2 que lhe correspondem. Cada um dos números de 1 a 7 deve ser associado apenas a uma letra e todos os números devem ser utilizados. Escreva na folha de respostas cada uma das letras da coluna 1, seguida do ou dos números correspondentes da coluna 2. Ora bom, esta questão aqui não é muito complicada, mas é chata de fazer no sentido em que obriga-nos a recolher muita informação. Então eu preparei já aqui um pequeno quadro com aquilo que a maior parte da informação que nós vamos necessitar. Portanto, eu estou aqui a verificar na coluna 2 que existem aqui afirmações em relação a média, mediana, primeiro quartil, modas, dispersões, amplitudes e, portanto, nós vamos buscar a calculadora gráfica para cada uma destas variáveis, a temperatura máxima, a temperatura mínima e a precipitação, alguns dados estatísticos que nos permitam depois responder de forma confortável e fazer as correspondências. Então sim, vamos aqui à nossa calculadora gráfica, vamos às estatísticas e vamos inserir, portanto eu já inseri aqui previamente os dados respeitantes à temperatura máxima, portanto dividi por valores que se me apresentam aí a respectiva frequência absoluta e depois é mesmo só ir aqui à parte da estatística e buscar aqui alguns elementos que é exatamente aquilo que estava lá naquelas tabelas que eu introduzi. Portanto, agora é só copiar para a folha e repetir o mesmo procedimento para a temperatura mínima e para a precipitação. Ok, então agora com estes dados em princípio já não devemos ter problemas em responder corretamente e fazer aqui as associações. Vamos começar então pela coluna 2, pela número 1, o conjunto dos dados é o que apresenta média inferior à mediana. Vamos aqui aos nossos dados e vamos ver. Então aqui a média é 27 e aqui é 28, sim é inferior à mediana. Aqui a média é superior à mediana e aqui a média é superior à mediana. Portanto, vamos escolher aqui a temperatura máxima, mas a temperatura máxima está na linha B. Portanto, ao 1, nós vamos associar à linha B. No 2, o conjunto dos dados é o que apresenta o primeiro quartil igual à mediana. Ok, então o primeiro quartil e mediana, 28 e 26, não. 15 e 15, ok. Temperatura mínima, não é? Aqui também não. É a temperatura mínima, que é a A. Portanto, ao 2, a afirmação número 2, vamos associar a linha A. 3. Num par de dias consecutivos, são os únicos dados que apresentam um valor decrescente, enquanto os outros apresentam um valor crescente. Ora bom, portanto, este aqui era o motivo pelo qual eu, de facto, introduzi aqui a lista dos valores tal e qual eles nos são apresentados na tabela, que é para precisamente irmos ver variações. Então, daqui para aqui, do 26 para o 23, diminuiu, e depois subiu, manteve-se, desceu,
e depois desceu. Temperatura mínima de 16 para 15 desceu, e depois subiu, depois manteve-se, desceu, manteve-se e depois desceu outra vez. Agora, na precipitação temos de 1 para 0,5 temos aqui uma descida, de 0,5 para 0,1 temos aqui outra descida, e depois a partir daqui 0,1 para 0,2 sobe, e depois desce, e depois sobe, e depois sobe outra vez. Então agora vamos ver 1 a 1. Aqui no primeiro do domingo para segunda-feira a temperatura máxima diminuiu, a temperatura mínima diminuiu e a precipitação também diminuiu. Portanto, não. Depois de segunda para terça a máxima aumentou, a mínima aumentou e cá está, a precipitação diminuiu. Portanto, temos aqui um bom candidato. Será que é o único em que isto acontece? Porque tem que ser o único. Agora aqui aumenta, mantém-se, aumenta, não. Mantém-se, diminui, diminui, também não. Diminui, mantém-se e aumenta, também não é isto que nós queremos. E agora diminui e aqui diminui também e aqui aumenta só uma vez. Portanto, não, é a única situação em que isto acontece, em que este dado diminui ao passo que os outros no mesmo intervalo de tempo aumentam. Portanto, para a afirmação número 3, nós vamos escolher aqui a precipitação, que é a linha C. Vamos continuar então. Número 4. O conjunto dos dados é amodal. Bom, aqui a temperatura máxima tem 3 modas, a mínima tem 2 e portanto, a precipitação é a única que não tem. Porquê? Porque todos eles têm a frequência 1, portanto não tem absolutamente nenhuma moda e, portanto, vamos escolher também aqui para a 4 a linha C. 5. O conjunto dos dados é o que apresenta menor dispersão em relação à média. Ora, para medir a dispersão eu escolhi calcular o desvio padrão, que é aquilo que normalmente se faz. O desvio padrão aqui para a temperatura máxima 2,16, para a temperatura mínima 0,76 e para a precipitação 1,05. Portanto, este aqui é o que apresenta menor desvio padrão e, portanto, logo menor dispersão em relação à média. Para o 5, nós vamos escolher então a temperatura mínima, que é a linha A. Depois, no 6, a amplitude dos dados é igual a 6. A amplitude é uma coisa que eu me esqueci de pôr aqui, pronto, acrescentei mais tarde. Depois temos aqui 6 para a temperatura máxima, 2 para a temperatura mínima, a precipitação 3, portanto, é a temperatura máxima, que é a linha B. Portanto, para o 6, vamos associar a linha B. E depois, a 7, a percentagem dos dados acima da sua média é inferior a 30%. Bom, isto também requer aqui alguma análise adicional. Para a temperatura máxima, nós temos que a média é 27. Quantos destes dados, todos que estão aqui nesta lista, é que estão superiores acima da média? Temos os valores com o 28, 29, 29 e este 28 também. Já são 4. 4 no meio de 7, é mais de metade. Portanto, é superior a 50%. Não é a temperatura máxima. Vamos ver aqui para a temperatura mínima. A média é 15,3. Quais são os valores que estão acima da média? Este valor de 16, este valor de 16, este valor de 16. São 3 no universo de 7. Só fazer aqui umas contas rapidamente. 3 a dividir por 7 dá 0,42, ou seja, se multiplicarmos isto por 100 dá quase 43%, não é inferior a 30%. Portanto, é menos de metade, mas ainda assim é superior a 30%. Portanto, em princípio deve ser aqui a nossa precipitação. Portanto, temos aqui uma média de 0,73 e que valores é que estão de facto acima da média? Está aqui o 1, e temos aqui o 3, e depois tudo o resto está abaixo, 0,5, 0,1, 0,2, 0,3, ou seja, só 2 em 7. Ou seja, em termos percentuais, 2 a dividir por 7 dá 0,28, ou seja, portanto, agora multiplicar por 100, né? Dá 28,5, ok, vá, mesmo arredondando a 29, é de facto inferior a 30%. E, portanto, para a 7, nós vamos também escolher a precipitação, que é a linha C. E pronto, só para dar então a resposta final, associando as letras da coluna 1 aos números correspondentes da coluna 2, fica então assim. Para a A, que é os dados da temperatura mínima, o 2 e o 5.
Para o B, que são os dados da temperatura máxima, o 1 e o 6, e para o C, que são os dados da precipitação acumulada diária, o 3, o 4 e o 7. E a 8.2 está respondida. 8.3. Admita que, comparando a temperatura máxima registada no domingo, dia 7, com a temperatura máxima registada no domingo, dia 14, comparando a temperatura máxima registada na segunda-feira, dia 8, com a temperatura máxima registada na segunda-feira, dia 15, e assim sucessivamente, as mesmas diminuíram exatamente o mesmo valor em graus Celsius. Considere que a média das temperaturas máximas registadas na freguesia de Avelares durante os 14 dias da festa da freguesia foi 25,5 graus Celsius. Qual foi a descida em graus Celsius da temperatura máxima, comparando a temperatura máxima registada no domingo, dia 7, com a temperatura máxima registada no domingo, dia 14? Caso proceda a arredondamentos nos cálculos intermédios, conserve duas casas decimais. Então, primeiro de tudo, vamos organizar os dados de uma forma que seja fácil de compreender o que é que o exercício nos pede. Ora, então o que é que está nesta tabela? Nesta tabela está, vamos fazer aqui uma divisória, isto é a primeira semana e isto é a segunda semana. Aqui nós temos estes dados estatísticos do enunciado e estas são as temperaturas máximas que foram sentidas. O que nos indicam no enunciado é que daqui para aqui houve uma diminuição em relação a esta temperatura de uma certa quantidade que nós não sabemos, mas que desta segunda-feira para esta, a diminuição foi a mesma, de terça para esta a mesma, de quarta, ou seja, é sempre estas temperaturas menos uma determinada temperatura X, que é basicamente o que está aqui. E agora, dizem-nos o seguinte, a média de tudo é 25, portanto o nosso X barra é 25,5 graus Celsius, que é a média destes dias todos. Como é que eu poderia calcular a média destes dias todos? Ora, é somar tudo e depois dividir pelo número total, que são 14 dias. Ora, eu já fiz previamente aqui a soma destes elementos aqui todos. Isto dá 189. Okay? E aqui, se eu somar isto tudo aqui, quanto é que isto vai dar? Dá 26 mais 23 mais 28 mais 29, que é exatamente isto que está aqui, que dá 189. E estes números todos que eu somei, depois vou tirar x, 2x, 3x, 4x, 5x, 6x, 7x, menos 7x. Se eu quisesse calcular uma média com estes 14 dias, o que é que eu poderia fazer? Eu dizer que esta média x barra seria estes 189 dos primeiros 7 dias, 189, mais estes 189 menos 7x dos últimos 7 dias, 189 menos 7x, tudo a dividir por 14, e nós já sabemos que isto dá estes tais 25,5 graus Celsius. A partir daqui é só mesmo uma questão de fazer uns cálculos. 189 mais, isto é 189, 378 menos 7x, e agora este 14, por exemplo, já pode passar para aqui para multiplicar por este 25,5, e isso vai dar 357. Agora este 378 vai passar para aqui a subtrair, fica menos 7x é igual a 357 menos 378, ou seja, menos 7x é igual a menos 21. É maior, é menos. Mas este menos corta com este, e agora fica-me que o x é igual a 7. Está a multiplicar, passa a dividir, 21 sétimos, que é igual a 3. Ok, então o x é igual a 3, e este é sempre este x aqui. Ou seja, significa que se eu quiser agora as temperaturas máximas para todos os dias, já posso fazer de forma confortável. 26 menos 3 dá 23. Depois aqui dá 20, e depois 25, 26, 29, 25, 23. Mas de qualquer forma não é isso que nos pedem. O que nos pedem é qual foi a descida em graus Celsius da temperatura máxima comparando a temperatura máxima registada no domingo dia 7, que é este domingo aqui, com a temperatura máxima registada no domingo dia 14, que é este outro domingo aqui. Bom, esta variação aqui de 3, de 26 passou para 23 e, portanto, a nossa resposta desceu 3 graus Celsius. E já agora, se quiserem ajudar os vossos colegas a encontrar mais facilmente o meu canal, subscrevam, deixem um like no vídeo.
E se precisarem de explicações, lá embaixo na descrição tem um link para o meu site.